Fala, senhores, tudo bem? Vamos iniciar o nosso terceiro episódio da Heróis SOS Podcast. E hoje a gente tá com um convidado que é uma honra para mim ter você aqui, Eric. O Eric, que é bombeiro militar, e hoje a gente vai conversar muito, não só isso, né? Ele vai se apresentar e vai falar um pouco da experiência, a gente vai conversar um pouco sobre emergências, sobre como se tornar bombeiro militar, quais dificuldades, enfim. Vai ser um bate-papo, uma hora de um bate-papo muito bom que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, Eric, boa tarde, Boa tudo tarde. bem? É uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Ô, bacana, a honra é minha. Eu tô satisfeito pelo convite, né? Então, hoje a gente conversou, né? Bater um papo descontraído, falar sobre emergências. Mas antes da gente começar, eu quero que você se apresente. Fale quem é o Eric, dá um pouco da sua trajetória. E tem muita gente que conhece você aí que já foi seu aluno aí por Brasília e Goiás e pelo Brasil. Então, se apresenta aqui pra gente. Bom, é um prazer, né? Eu sou bombeiro militar de Goiás, né? Eu trabalho aqui na região do entorno de Brasília, né? Eu trabalhei muitos anos em Lusiânia. Antes disso, eu servi a Força Aérea e isso me motivou a ir para a área militar. Então, em 2000, eu entrei no Bombeiro de Goiás. E lá também, já no curso de formação, me motivou demais, né? Eu falo que eu atendi uma primeira ocorrência lá, uma machadada na cabeça. Eu falei, cara, preciso fazer um pouco mais. E entrei para a A faculdade de primeira enfermagem. ocorrência já foi uma machadada na Pô, a cabeça. gente era aluno, né? Cidade interior, pouco efetivo, né? Na época, e aí fui atender, eu falei, cara, preciso fazer um pouco mais. Vou fazer um curso técnico, uma faculdade. E aí iniciei na faculdade de enfermagem, né? Então, tenho 24 anos de serviço agora em fevereiro, né? Já vou fazer 24 anos de serviço. Sempre na área operacional, sempre batendo prancha, né? E em seguida, um ano depois, eu entrei para a faculdade. Então, eu tenho 24 anos de serviço e tenho meus 20 anos aí já formado, né? Na faculdade, como enfermeiro. E atuando, sempre atuando, dando aula, né? Comecei nas aulas, assim, meio que, pô, preciso fazer uma grana. E o negócio você recebe uma picadinha e fala assim: "Ah, agora deu, agora é isso aqui que eu quero." E sempre dando aula, né? Sempre dei aula, trabalhei em diversos hospitais, né? E atuando paralelo ao bombeiro, né? E hoje, atualmente, mexo com aula, né? E muitos alunos, dei aula já em cursos técnicos, pós-graduações e fui dando aula aí, diversas aulas, né? Mas foi muito bom, assim, curricularmente, assim, eu não gosto muito de estar falando, isso é pós-graduação, isso, aquilo, porque já atuei muita coisa, né? Mas dentro do bombeiro eu tenho algumas especialidades bem bacanas também, né? Eu sou instrutor flashover, né? Que é especialista em incêndio urbano, né? Estruturas colapsadas e vários outros, né, lá dentro, né? O próprio resgate, eu sou instrutor do curso de resgate também hoje no estado de Goiás. Tá tendo uma turma agora, né, lá em Goiânia. Fui lá dar minha contribuição para os alunos lá. E é isso, a gente vai seguindo essa linha aí, é, fazendo um pouquinho a diferença para essa galera que está entrando agora, essa molecada que está entrando agora, porque tem que se sentir motivada, né? Sim. Esse pessoal tem que se sentir motivado. E a gente sabe, né? Assim como você motiva as pessoas, é o que faz a gente ainda continuar, né? Porque é bem cansativo. Sim. Depois de 24 anos de serviço aí, eu ainda continuo ainda na ponta da mangueira, né? E tem algumas pessoas que às vezes mandam mensagem, né, perguntando: "Ah, quanto é que ganha? Quanto é isso? Dá pra viver? Dá pra fazer isso? Dá pra viajar?" E eu falo o seguinte: qualquer tipo de profissão, né, se você for diferente, é óbvio que você vai ter uma remuneração ali diferente da maioria. Isso cabe ao profissional, não tá muito ligado à profissão. Porque tem muita gente que fica: "Ah, não, todo médico é rico. Toda profissão assim é rico." Não, não é verdade. Você deve conhecer médicos Verdade. que não são, e tem outros que trabalham bem pouco e são muito ricos. E tem uns que vivem trabalhando de domingo a domingo e não são ricos. Tá muito ligado ao profissional, às oportunidades, o que é que ele faz com isso. E por que eu tô falando disso? Porque tem muita gente que quer atuar na área da urgência e emergência buscando remuneração. O Verdade. que é que você tem a falar para a pessoa que está preocupada com a remuneração atuando na urgência e emergência? Eu enxergo muito a questão da remuneração uma consequência, né? Eu penso muito na questão da consequência. Eu falo muito de caminhada,
né? Não adianta você fugir o processo, você tem que estar alinhado, seguir o processo. Quem atropela esse processo de achar que eu já estou aqui, fiz um curso e já sou o cara da parada e vou fazer acontecer, não dá. Né? Eu tenho uma frase que eu falo muito, né, que eu até peguei do John Moraes, é que a gente tem que ser diferente dos iguais. Não adianta atropelar esse processo e achar que eu vou fazer essa capacitação, eu vou fazer essa especialização, eu vou ganhar mais ou não. O ganhar mais está onde você quer estar, né? Eu penso muito isso, né? Você quer estar onde, né? Você quer trabalhar, quer atuar onde, né? Eu lembro que quando eu formei na faculdade, eu falava que meu sonho era trabalhar no hospital de base, né? Como enfermeiro. Não tive essa oportunidade, apesar de, na época, estagiei todo lá, né? Não tive essa oportunidade. Mas eu tive outras oportunidades que foram muito além disso, né? Em termos de emergências. E a remuneração, ela é isso. Você tem que administrar a tua vida pessoal, entender aonde você se encaixa melhor, porque também não adianta também roubar o teu tempo e não ter tempo para você mesmo. Com Mas certeza. as remunerações, elas estão voltadas ao que você faz, né? Onde eu estou, onde eu quero me encaixar, né? Às vezes a gente está buscando um sonho intenso, eu sonho em trabalhar no SAMU, eu sonho em trabalhar, tá, mas esse sonho precisa ter o pé no chão, né? Que momento você quer? Agora, amanhã, depois? E tem que saber, né? Essa remuneração, como é que vai ser? Né? Vou ganhar muito dinheiro, né? Assim como a gente estava comentando, né? Eu quero ser instrutor, beleza, mas você passou pelos processos para ser instrutor, você seguiu essa linha, né? Para você chegar a um ponto e falar assim, hoje eu tenho uma segurança suficiente para que eu possa dar aula e ter retorno, Sim. né? O meu aluno volte a ter aula comigo. Então, muitas das vezes, os sonhos e a remuneração, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não cair numa cilada, né? Isso, você falou a palavra certa, cilada, né? É ter paciência, né? Às vezes a pessoa olha pro Eric e fala, ó, olha o Eric, eu vou fazer igual o Eric e vou ter os mesmos resultados. Só que o Eric hoje, existe uma bagagem do Eric até chegar nesse momento, Exatamente. que muitas pessoas não enxergam essa bagagem, né? Só querem ver o hoje. Pô, como ele consegue, por que eu não consigo? Aí vai lá e quer fazer como se fosse menosprezando a pessoa. Mas existe uma bagagem por trás, existe Tem, várias horas de tem. sono perdidas ali investindo em estudo, muitos erros Muitos corrigidos, erros. né? Muitas coisas erradas que foram corrigidas, um crescimento pessoal. Então, hoje a gente vive um mundo de velocidade. Eu quero agora, tem que ser hoje, hoje. Não, quando? Um mês? Ah, não, um mês demora muito. Até que a gente tava conversando sobre cursos, né? A gente faz um curso, planeja o curso, material, tudo certinho. Exato. E aí chega uma pessoa do lado e quer fazer, não, o quê? Faz o quê? Em 3 dias? Não, eu faço em um dia, eu faço em uma manhã. Eu ensino tudo e dou um certificado de 500 horas para você. Exatamente. E aí, o que é que você acha da questão do mercado em relação a isso? Em relação aos profissionais que fazem correto e essa grande quantidade de profissionais que estão preocupados simplesmente com o dinheiro, não estão preocupados com o aluno, com o aprendizado dele, e sim com o dinheiro. Eu enxergo hoje o aluno ele tem que ver quem é quem, né? Não adianta ele olhar o preço e falar assim, pô, mas tá muito bom, tá muito fácil. E parar de beber de uma fonte, né? Tem gente que começa, bebe de uma fonte, foi maravilhoso. Eu falo muito que às vezes o aluno que vai para um primeiro curso, ele se ilude, né? Ele vai lá, faz um curso rapidinho ali, o cara que tá dando aquela, né, pô, o curso do cara é legal, meio dia de curso, igual você falou, 500 horas, olha aqui, meu currículo, e ele começa a beber só daquela fonte. Eu falo muito para meus alunos, olha, não tem só eu, você tem outras pessoas de referência, tem outras pessoas, bebam de outras fontes, né? E a minha preocupação hoje, que eu falo muito com o mercado, é como que esse aluno está preparado para atender a vida lá na ponta, né? Essa vida, como que essa vida vai ser atendida lá na ponta? Você está capaz, está capacitado para isso, né? E os senhores instrutores, eu não parei, né? Nós não paramos de estudar, né? Nós estamos o tempo Sim, inteiro buscando novos mestres, novos professores e correndo atrás e buscando. E eu vejo muito assim, eu fiz um curso de instrutor, eu já sou instrutor. Será, né? Será que você é instrutor mesmo de fato?
né? Será que você não precisa um pouco mais, né? As pessoas visam grana, né? Ah, um curso custa valor X, o cara tá ganhando tanto, eu também posso ganhar, mas esquece do investimento que tem por trás, esquece dos materiais que tem por trás, né? Toda a logística. Hoje, montar uma empresa não é fácil no Brasil, né? Você ter uma empresa com CNPJ, com tudo ativo, é bem puxado. Então, eu enxergo o mercado, que as pessoas que vão comprar esse produto seu, né? Para poder salvar alguém, essa aqui é a grande sacada. Você não está comprando um produto e testando ele, se ele quebrar, deu. Não, você está comprando, né? Eu falo que eu não vendo produto, né? Eu vendo conhecimento. E esse conhecimento, hoje em dia, informação a gente tem demais, mas gerou conhecimento, né? Eu falo Sim, muito isso. Eu tenho informação, mas gerou conhecimento? Porque informação você tem, um vídeo, uma outra coisa e tal. Essa é informação, mas e o que gerou de conhecimento, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande quando eu, né, quando eu professor, em tentar passar para esse aluno, falar assim para ele, cara, você precisa aprender de fato o que é o mistério de salvar alguém, de atualizar, de parar de ficar escutando pontinhos, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. O cara precisa realmente se dedicar, né? Então, eu falo muito assim, até o recado para a maioria dos instrutores e professores, né? É atualização sempre. E motivar o teu aluno, né? Só que, igual você falou, muitos estão preocupados só com o mercado. Vou ganhar uma grana aqui, vou economizar aqui, mas isso aqui deu certo. Vai ter aluno? Sempre vai ter, né? O aluno, ele precisa, é o sim, aluno que precisa saber quem é a pessoa que eu estou eh, me capacitando. Quem é essa pessoa, né? Não digo nem a empresa, eu digo a a pessoa. Quem pessoa. é a pessoa que eu estou me capacitando? Né? Que know-how ele tem? Né? Igual você falou, a gente é uma caminhada. Você está numa caminhada, eu estou na minha caminhada que não vai parar nunca, né? Sim, quem se preocupa com o outro, porque assim, quando a gente está fa- vendendo conhecimento ou passando conhecimento para alguém, existe um objetivo final lá na ponta que é salvar a vida de alguém, que é uma Exatamente. tomada de decisão. Quando eu simplesmente passo informação, né, passei informação, eu não dou a capacidade desse aluno que se torna um profissional daqui a pouco a pensar. Ele vira simplesmente, eu vou repetir o que eu aprendi e acabou. Eu repito. Só que quando fugir daquele script, né, do Exatamente. treinamento, fugiu daquele script, o que é que eu faço? Não sei. Porque você não aprendeu, não foi gerado um conhecimento naquela pessoa, um senso crítico de pesquisar, de perguntar, de questionar. Porque quando eu começo a falar, eu falo, eu não sou o dono da razão, não. Eu posso errar aqui numa fala minha. E se alguém tiver aí que sabe alguma coisa diferente, pode falar. Porque não é legal sair daqui como o dono da verdade. Você tinha informação que poderia mudar, porque, por exemplo, tem 20, 30, 100 pessoas aqui, ficou com informação equivocada. Pode ser por um erro meu, sim, por não ter se capacitado, atualizado. Mas aquela pessoa que também tá ali tem um dever de falar, pô, assim, olha, acho que isso daqui, ó, tá escrito, ó, se essa atualização fez assim, da gente crescer, porque só existe um objetivo, salvar vidas. Então, por isso que eu comecei essa conversa falando de remuneração, de dinheiro, porque se a pessoa entra nesse mundo da urgência e emergência, preocupada apenas com o financeiro, ela vai esquecer que o principal objetivo é salvar a vida. E o preço de uma vida, qual é o preço que existe na vida? Você falou um negócio interessante. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, né? E a esposa dele é médica fazendo residência em urgência e emergência, né? Sim, Aí eu falo, pô, mas é uma especialização legal, pô. Então ele falou assim, mas ela não gosta de dinheiro, pô, porque isso não dá dinheiro. Eu falei, pô, mas você tem que entender que não é só o dinheiro, pô. Ela tá ali porque ela quer realmente. O objetivo final é fazer a diferença, é salvar sim, alguém, tudo. Né? Aquilo que você falou, né? Você tava falando, ah, médico que ganha dinheiro, não ganha e tal. Né? Então, a ideia central que eu falo para os meus alunos é isso. Cara, você tem um sonho? Tem. Só que esse sonho você não pode colocar só o dinheiro na frente, principalmente nas urgências e emergências, sim. porque nós somos muito massacrados, né? É pauleira, não para, né? O negócio é bicuda mesmo. E eu falo, eu sou um bombeiro militar que tem 24 anos de serviço batendo prancha. Eu tô na unidade de resgate até hoje, né? Nós somos, em Goiás, a gente faz um esquema misto, né? Uma hora você tá
unidade de resgate, outra hora você está no incêndio, outra hora você está no salvamento. Nós não Entendi. temos guarnições fixas, né? Porque é interior, pequeno, então você tem que fazer tudo. Eu falo, eu tô batendo prancha até hoje, né? Mas eu tô batendo prancha até hoje com qualidade. Eu tô tentando realmente que a minha vítima na ponta ela tenha, né, um Fazendo a diferencial. diferença na Ela vida das tenha pessoas. fazer uma diferença na vida das pessoas, né? E a gente enxerga isso. A gente enxerga que realmente dá para fazer uma diferença muito grande com relação a isso, né? Então, realmente é algo a se questionar, né? Você está na urgência e emergência por quê, né? Por que que você está na urgência e emergência? O que que te fez ir para a urgência e emergência, Sim. né? Porque quando a gente forma na faculdade, todo mundo quer ser do box. Eu quero ir pro box, né? A enfermagem é assim, o box de emergência e tal. Poucas pessoas, né, não querem ir Mas pro quando box, né? está, vai estagiar Mas lá que quando chega no box, começa a ver quero não. que o negócio é pedreira, É né? diferente do que tá na sala de aula lá, ficar tudo calmo, Tudo tranquilo. material ali, É, tudo exposto, tudo lindo e maravilhoso. e uma coisa que eu acho muito legal hoje é as simulações realísticas, né? É, Elas te jogam, né? E aí todos os alunos estão muito empolgados. Quando você joga uma simulação realística, aí a metade fala assim, não sei bem e se é isso que eu quero, não. é, na hora. Né? Na hora ele já dá aquela, né? Então, a urgência e emergência, eu costumo dizer que ela tem que estar no sangue mesmo. Ela Sim. tem que estar, porque a diferença é muito grande quando você realmente faz a execução dessa atuação, né? E quem tem isso dá pra perceber nos olhos, né? Você tá aqui falando e dá pra ver nos seus olhos falando disso. Dá pra ver você numa cena, você ali podendo liderar uma cena, falar, às vezes um bombeiro que não tem tanta experiência chegou ali no poder mostrar ele através do exemplo de como funciona. Ah, não, não, faz assim que dá certo. Não, isso daí não existe, cara, né? Eu acho que eu fiz o curso da SCI aqui no DF. E aí teve um major que ele falou NDS, né? NHS, na hora sai. NHS, na hora sai, Ele falou, NHS, ele isso falou é uma coisa. dito militar. Aí eu fiquei com isso, porque no exército eu nunca escutei isso, NHS, né? Aí ele falou, cara, a gente tem uma coisa aqui que é o NHS, que é difícil de tirar da cabeça do bombeiro. Porque o bombeiro ele entra, ele vem com aquele gás, aí de repente ele começa a baixar, ele chegou ali onde ele acabou. Eu sou bombeiro e acabou, não preciso mais fazer nada. E aí fica muito no NHS. Porque na maioria das vezes sai. Só que em um Sai. momento não vai sair. Todo mundo na guarnição vai ficar no NHS. E agora? O que é que a gente faz? Então, o que é que você fala sobre esses profissionais que entram, seja bombeiro militar, seja bombeiro civil, seja médico, enfermeiro, todos ligados à urgência e emergência? A pessoa sonhou, ela fez o curso, ela se capacitou, ela fez a sua formação, entrou e disse assim: não, agora eu já tô onde eu queria, já sei, acabou, já sei de tudo. O que acontece é exatamente isso, né? Eu falo muito que as profissões precisam ter muito cuidado, né? Eu brinco muito com a enfermagem e falo assim, enfermagem não se resume a pegar a veia, viu? Pelo amor de Deus. Vamos nos capacitar. O cara fez um curso, ele acha que aquele curso que ele fez já tá ótimo, excelente. E aí, 10 anos depois, você pergunta pra ele, pô, não deu nenhuma atualizadazinha, não? Não, eu fiz um curso em 1912 e tá tudo beleza e tal, né? A gente, bombeiro militar, hoje nós temos uma ideia um pouco diferente disso, né? A gente tem os treinamentos diários, assim como vocês, né? Bombeiros civis também estão criando esse hábito, né? De ter o treinamento, né? Diário, né? Mas a enfermagem às vezes não tem, né? O pessoal do box não tem. Você não vê um médico não passar um ano sem ir num congresso, num seminário. E a enfermagem, infelizmente, ela não tem essa cultura de estar se aperfeiçoando, né? Alguns hospitais têm realmente a educação continuada, né? É feito né, aquele trabalho ali de Recorrente, né? atualização recorrente. Outros já não vê com tanta maestria, né? Eu falo muito para as pessoas, se você passou um ano e não fez nenhum curso, nenhuma capacitação, esse profissional está fadado ao fracasso. Esse profissional ele precisa realmente ter alguma atualização, porque o que te motiva? Eu falo muito isso para gente lá, né? Cursos te motivam, Sim. né? Eu tenho cursos que às vezes eu ministro, as pessoas que a gente vê que realmente tá afim da urgência e emergência, ela fala, ano que vem eu faço de novo. Aí você, ó, esteja à vontade.
Esse cara eu já olho ele com outros olhos, né? Eu costumo dizer que até esse cara vai ter até um desconto, né? Por quê? Porque esse cara quer, Ele quer. ele quer. E muitas pessoas às vezes estão só cumprindo tabela para entrar em algo, né? Então isso é muito perigoso. Então eu falo que as capacitações, as atualizações, elas têm que ser, ela tem que estar com você, ela tem que seguir realmente a ideia de que eu preciso estar capacitado, atualizado, porque tudo muda, né? E aprender que mudanças elas podem ser bem-vindas, né? Sim, Nós temos profissionais que se você mudar uma cadeira de lugar, ele fala, quem mudou essa cadeira aqui? Pô, exatamente. mudar essa cadeira aqui? Não, cara, porque agora não pode ter essa cadeira, porque a lei... Que lei o Que quê? leio o quê? E tal, né? Isso eu tô falando de um Sim, exemplo bem mais... e eu tenho aqui 10 anos que eu trabalho no sempre setor, fiz isso e sempre nunca, fiz isso, nunca deu nunca deu errado. errado. E hoje a gente está vendo, né? Tanto na parte de medicações, tanto na parte de procedimentos, na parte de equipamentos, tudo está se atualizando, tudo está se Sim, modernizando, né? Eu dou, às vezes, aula em interiores, né? E às vezes você chega lá, o pessoal tem o equipamento, ninguém sabe usar e ele está encostado. Você tem o equipamento? Não tem. Por quê? Não, porque ninguém sabe usar isso aí, não. Mas também ninguém buscou, né? Pegar, ler, vou ler o manual, vou ver um vídeo, vou verificar, deixa eu ver como é que é isso aqui. Traz alguém para nos ensinar isso aqui. eu acho, Então, acho que foi no simpósio que a gente conversou, que eu tava conversando com um amigo meu lá no Goiás também, a gente fez um curso junto, e a gente tava conversando sobre as marcas a vácuo, que sim, todo o SAMU do Brasil inteiro recebeu recebeu na e época tava escanteado, que ninguém sabia pra que usar. Tinha gente que achava que era pra no usar na água. No Você tem uma noção? surgimento do SAMU, elas vieram. Só que ninguém sabia, né? Ah, por quê? Pra que isso aqui? Ah, não, isso é pra usar em água, isso aqui não é pra gente, não. E elas ficaram de escanteio, algumas mofaram, estragaram, outras, né, alguns colegas ainda fizeram uso. Teve alguns estados que passaram pro bombeiro e o bombeiro também olhou e falou assim: não sei o que é isso aqui, não, isso aqui para nós acho que não vai servir, não. Né? E acabou que um material de excelência hoje, né, que é o que é utilizado, né? Sim, Então isso acontece com muita frequência, né? Às vezes o cara tem uma Ferrari dentro de um box de emergência e ele não sabe usar, sabe não sabe usar. dirigir ela, né? Então, equipamentos modernos, medicações, né, de primeira linha, e às vezes o cara não faz a mínima ideia, né? E Então aí quem isso é, prejudica a, é a a, ponta. a ponta, né? A vida de alguém. Porque se aquilo surgiu depois antes teve muitos erros, muitas pesquisas, estudos para alguém dizer assim, vamos criar isso daqui para resolver esse problema. Aí se cria e quando chega a pessoa não sabe usar. Eu tive igual quando a maca a vácuo, prancha scoop, etc e tal, né? Eu comprei a minha pessoal, né, pra dar aula e tudo, e passei a utilizar. Cara, os primeiros contatos das pessoas com essa maca, elas achavam impressionante, né? Falavam, nossa, que maravilha. Mas vem cá, mas isso não pode usar, não, hein? Como é que vai deixar de usar? Então, vai criando um negacionismo mesmo, assim, a pessoa vai negando. Não, mas não pode, não está escrito em lugar Fulano nenhum. me ensinou assim, né? Não, mas isso aqui não está escrito em lugar nenhum. E aí você fala assim, mas você tem certeza que não está escrito em lugar nenhum? Vamos ver aqui as evidências. Pô, um cara estudou para isso e tal. Não, mas aí se você mandar, não lê. Não lê. Não Não lê, lê. né? Não, Infelizmente, muitas vezes a pessoa posta um vídeo e a pessoa fala, qual a referência? Aí eu mando. Aí a pessoa vai e apaga o comentário. Porque ela não queria a referência, ela só queria criticar. Ela criticar, só queria criticar, só isso, questionar. questionar. Só isso. Exato, exato. Não, mas eu faço isso há 20 anos. Não é, eu falo que não é tempo de serviço que faz você ser um bom Sim. profissional, né? Eu conheço profissionais de trabalham comigo, uns colegas que trabalham comigo há pouco tempo, que o cara é excelência. O cara tá atualizando. Eu tenho um bombeiro lá que o cara é excelente e ele não é enfermeiro, né? No resgate, ele não há necessidade de ser enfermeiro. O cara é excelente, o cara estudou o negócio, fez curso por fora, né? Fora do bombeiro para poder entender como que é, para aperfeiçoar. E ele tem a mesma ideia, assim, qual o objetivo final? A vítima ser bem atendida, né? Pronto. Pô, a gente conseguir com qualidade, etc, etc. Então, muitas das vezes a gente precisa conhecer o material que a gente tem, conhecer o que a gente tem, pesquisar, correr atrás. E a maioria dos profissionais, infelizmente, não estão assim. E eu falo, não justifica porque eu ganho pouco. Não. Quem escolheu foi você, Isso. né? Então sai, estuda ali, faz outra coisa. Porque essa justificativa de que eu ganho pouco
né? Não, Eu vou dizer que eu ganho eu ganho pouco. pouco, né? Eu ganho pouco. Todo mundo vai dizer Todo isso, eu mundo vai ganho dizer que pouco. ganha Você vai lá pouco. pra cima, lá quem tá lá no. Vou nem Ah, falar o nome, mas quem tá lá, é. acho que ganha pouco Eu também. ganho Todo ano pouco. Ah, aumenta o eu ganho salário. pouco, mas, pô, você escolheu? Então, pô, escolhe aí, É, cara. Faz a diferença. Ter nós consciência escolhemos, limpa, né? Ter né? consciência limpa. Nós escolhemos nossa profissão. A vítima, ela não escolhe ser vítima. Não escolhe. Nós escolhemos estar nessa área, mas a vítima não. E nós podemos também ser vítimas amanhã, daqui a pouco. A gente pode ser uma vítima, só que a gente não escolhe ser vítima. Só que a gente quer ser atendido com Com qualidade. qualidade. Com Exatamente, quer ser qualidade. atendido com qualidade. A gente falou aqui sobre a profissão, a gente está conversando muito sobre a vítima, mas também o profissional, ele tem que ter cuidado com ele, né, numa cena. Não são todas as cenas que são igual à maioria dos cursos. Ali dentro da sala, a pessoa tá ali caída, a gente vai lá, tira a pessoa, aí tira um capacete, gira em bloco, tal, coloca na maca tudo bonitinho e tá tudo resolvido. Não são todas as cenas que é assim, né, Eric? Não são todas as cenas. Não, não, não. Eu costumo falar que cada ocorrência é uma ocorrência, né? Cada situação é uma situação. E a gente. Hoje tá mais difícil ainda, né? Porque eu lembro de um passado distante aí, nos meus 24 anos de serviço, né? Que as pessoas ajudavam, né? De uma forma com que você falasse assim, não, faz isso, aquilo. Hoje as pessoas atrapalham, Sim. né? Elas querem um imediatismo, elas querem uma cena, uma imagem. Eu vou pegar aqui meu celular, vou pegar uma imagem aqui, faz uma edição, corta, olha como eles fizeram uma cagada, olha como eles fizeram besteira, né? Elas querem achar um erro, elas não querem achar um acerto, Não, né? quer achar o E as erro. cenas por si só, né? Nós temos diversidades, né? De cenas. Você até colocou sobre choque É, elétrico, né? vamos colocar ela agora, vamos colocar, pedir pra Né? produção colocar aí a Sobre do choque choque elétrico, né? elétrico, né? Choque elétrico. Que é uma realidade. Olha só aqui, ó. A gente vê ali o fio. Lá, as pessoas já estão ali, já levaram a descarga elétrica. E esse cachorro ali, ó. Você vê, ó. Aham. Olha lá. E ele é acometido lá da descarga elétrica. Lá, infelizmente, vai vir a óbito, porque. E graças a Deus que ninguém correu ali na cena, né? Exato. Pra tirar o cachorrinho. E você percebe a proximidade das pessoas em quererem estar no camarote, né? Sim. Elas querem estar o Querem mais próximo a possível. melhor imagem, né? Porque se você fala ali, gente, afasta, você afasta 10, volta 20, né? Então, as pessoas elas precisam ter essa consciência. Mas a imagem, Sim. né? Todo mundo com seu celular, Até pra equipe chegar num né? local desse com essa quantidade de gente É ali, é difícil. difícil, É né? E difícil. a pessoa sai da frente quando. Não, fica um ou outro brigando e fala assim, afasta aí, pessoal. Aí quando você pega a fitinha de isolamento, o cara acha ruim porque tá distante. Não, pô, tá muito longe, bota mais perto. Dão Essa, até opinião. essas cenas assim, Eric, vou até pedir um adendo, porque a gente tem uma realidade dentro do aeroporto que é ali, entre aspas, mais fácil de controlar, né? Quando acontece algum tipo de ocorrência, a gente é mais fácil de controlar que a rua, porque lá dentro as pessoas já estão conscientizadas que em uma situação de emergência o bombeiro ele vai tomar conta daquela cena, mas na rua é diferente, né? Na Diferente. rua é muito diferente, né? Então, a gente tem até outro vídeo aí para colocar também, produção, que eu queria que você explicasse como é, né, chegar numa cena dessa e a população tá ali colocando, vai, salva, tá morrendo, não vai fazer nada, eu pago o seu salário. Não sai essa frase, né? Tem sempre essas frases, né? Pô, vocês ganham bem pra isso? O que que acontece, né? Essa cena, ela é bem antiga, mas ela é bem real, tá? Sim. Nós temos uma situação bem real. Olha lá, O outro caiu. brasileiro, ele tem aquela coisa do querer ajudar, né? Nós temos muito isso eles querem ajudar. O que acontece por exemplo, uma cena como essa, para você conseguir tirar todo mundo, para você iniciar uma atuação, é muito difícil. É muito difícil, né? Família, né? Até Família ali. você avaliar tudo para você entrar na cena, as pessoas ficam griladas, porque você não fez nada, Sim. né? Você chega num acidente de trânsito, você vai fazer o trânsito primeiro, o cara acha ruim. Você não vai salvar a vítima? Não, calma aí, irmão, preciso fechar aqui primeiro, né? E uma cena como essa, onde os populares são comovidos, porque com certeza o cara é amigo, é conhecido, então as pessoas, elas, né, é muito difícil. E a gente chega, né, com um caminhão, com
com os militares, um tem que fechar o trânsito de um lado, outro tem que fechar do outro, tem que isolar, acaba que você não tem gente o suficiente, né, para estar uma cena como essa, você tirando todo mundo de Sim. cena, né? E esse é o grande problema, é que as pessoas elas não se conscientizam de que a gente precisa fazer aquela avaliação primeiro para depois chegar até a vítima, né? Porque senão a gente vai ser uma outra vítima, né? Isso é bem clichê, né? Sim. Cuidado, senão você será a próxima vítima. Isso é bem clichê. Mas uma situação como essa de alta tensão, ela acontece com frequência. Uma colisão num carro, num poste, por exemplo, né? O cara mexendo com antena de televisão e bate num. Isso são situações que eu já atendi, né? Antena de TV e a antena vira, bate num fio de alta tensão, tem um choque, sobe mais um para ajudar, e só que a antena já está encostada ainda, o cara está preso. E aí você pede para descer, o cara acha ruim, aí você tem que fazer todo um estudo para você acessar ali a vítima, para iniciar um procedimento. Às vezes a gente demora porque precisa ser alta tensão, por exemplo, Sim. para que a empresa de energia vá lá. Então é complicado, É, porque assim, eu não é posso. complicado. Não pode ter mais vítimas ali. É Existe? um ambiente difícil de controlar. Até você conseguir ter esse controle, a polícia militar que dá o apoio, a guarda municipal que dá o apoio, até você conseguir, né? Porque a gente na região tem a guarda municipal, Sim. né? Dá o apoio para poder fazer um isolamento. Ainda tem um ou outro que se titula, eu trabalhei muitos anos nessa área, eu sei de energia, eu sei como é que é, pode ficar tranquilo. Você Só sabe que com quem tá com falando, né? quem você está falando? Então a gente passa muito por essa situação difícil Sim. controlar uma cena como essa, né? Muito difícil. Grandes acidentes também é muito difícil de controlar uma cena, né? Como essa. Incêndios também nós temos dificuldade de controlar. Você menos imagina ter um cara jogando um baldinho d'água no muro e Sim. ainda joga água em cima de você ainda, né? Então a gente realmente é uma situação complicada, muito complexa. E o que eu passo nos treinamentos, eu dou muito o exemplo lá da, da Boate Kiss, Bate que isso. que é aquilo. Na hora de julgar, o juiz, ele vai julgar o que tá escrito. Ele não julga o emocional, ele não julga, ele julga muito do que tá escrito. E o que tá escrito é que a responsabilidade da cena, quando o bombeiro chega, é do bombeiro. É do bombeiro. É do bombeiro. Então, depois que o bombeiro chega e entrar alguém naquela cena e se tornar uma vítima, infelizmente, é culpa do bombeiro. E aí a gente pode falar que não tinha efetivo suficiente, que não tinha aquilo, mas é responsabilidade nossa quando chega numa cena fazer essa segurança. Numa questão dessa de choque elétrico, imagina, o filho tá vendo o pai ali sofrendo descarga elétrica. E aí, se ele chega na cena, naquele impulso, ele vai querer entrar ali. Então, é nosso dever, por mais difícil que Uhum. seja a cena, É. controlar. Porque se essa pessoa passar pela barreira, entrar lá e virar uma vítima, infelizmente nós vamos responder por isso, como aconteceu no caso da Boate Kiss. Os bombeiros responderam pela questão das pessoas que saíram e voltaram para ajudar. E até teve um questionamento, né, tem até no documentário que o bombeiro fala que não tinha como treinar uma situação dessa. Não, não é uma situação que se treinou. Não, depois, obviamente, todo mundo começou, as fiscalizações aumentaram, tudo mudou, Aumentaram, né? Tudo aumentaram. depois de um desastre. E até essa frase que eu coloco no meus treinamentos tem aí na caneca. Tudo é considerado impossível. As pessoas acham, não, isso daí nunca vai acontecer aqui. Aí no dia que acontece, aí todo mundo corre para mudar as coisas. Eu falo muito do se, né? O se Sim. é terrível. Ah, se acontecer, se não sei o que, se. Só que o se uma hora pode acontecer, né? Exato. E essa questão de segurança de cena, ela é muito falha ainda no- no- em muitos treinamentos, né? A gente, quando faz um treinamento de simulação, por exemplo, hoje, ela tem que ser um treinamento de simulação. Ela não pode ser tudo programado, né? Ah, eu vou programar direitinho aqui, eu já vou isolar aqui, vai deixar isso aqui, vai deixar isso aqui. Ela tem que ter essas situações adversas Aí passa de simulado para um teatro. para um Um teatro, teatro. né? Então, a minha preocupação hoje né, enquanto bombeiro, ou até mesmo em hospital, minha preocupação com essa questão da segurança ela é muito séria.
A gente está falando de um choque elétrico, mas você tem outras situações. Quando você vai atender um baleado, quando você vai atender um esfaqueado, às vezes é num bar, às vezes é num local que é bem adverso, né? E você não tem a segurança local, você não sabe se o autor está ali ou não. Então, não é só uma situação, a gente tem que enxergar, eu falo muito que é aquele enxergar mesmo em 360, né? E a questão mesmo hoje da segurança, ela é um problema, porque as pessoas elas têm na cabeça de que elas podem ajudar, que elas vão entrar, porque eu fiz um curso, porque eu fiz aquilo. É difícil às vezes respeitar os limites, né? Sim, A gente tem que respeitar esses limites. Pô, quando eu tô de folga, que eu vejo uma ocorrência, eu olho de longe e vejo. Dá pra eu ajudar o pessoal aqui, eu já procuro alguém e tal. Quando, na maioria das vezes, não. Você chega, o cara já, o velho, né? Você sabe o que tá falando, pode deixar comigo. Não é assim, é assim, é assim. E é a grande falha, né? Eu falo muito que as pessoas precisam aprender, né? Principalmente os profissionais também, precisam aprender um pouquinho de SCI, sim, ter uma noção de como eu vou lidar com essa questão. Mas é bem muito. tenso, muito tenso. É, nos incêndios mesmo, a gente tem eu acho que é até pior, porque quando você menos imagina, você tá lá equipado lá dentro, e aí você olha pra trás tem um cara. Aí você, rapaz, esse cara entrou aonde? Né? Ali é o bairro dele, é a casa dele. Sim. Quer É, tirar pertence de lá? ele quer pegar alguma coisa, ou ele quer ajudar achando que tá ajudando. E em muitos casos a gente leva depois o cara com inalação de fumaça, né? Então é bem Bem complexo, complexo. né? Não sei o que poderia, assim, porque o isolamento em si, né, ele dá uma limitada, mas as pessoas ainda furam, né, o Sim. isolamento, infelizmente é assim. E na situação de choque elétrico não é diferente, porque é igual você falou, se o cara tá vendo o filho lá, eu vou ajudar, E né? se eu Eu não vou tenho ajudar. conhecimento que eu posso ficar ali também, a pessoa vai. Né? O que Não, não, limita de eu entrar numa cena dessa é o meu conhecimento. Se eu chegar ali, eu vou ficar exatamente. preso. Mas se eu não tenho isso e eu digo assim, não, eu vou salvar a vida dele, vai ficar como a gente viu aqui, a família, três, quatro ficaram presos na questão aqui de salvar aparentemente o pai e vai ficando todo mundo, né? Eu falo muito que esses vídeos, né, educativos, eles ajudam muito, né? Esses pequenos vídeos, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ajudam muito, porque eu vejo muito isso. As pessoas às vezes interrogam a gente ou vão fazer visitas no quartel, ah, porque eu vi um vídeo assim, eu falei, não, é isso mesmo, ó, bacana e tal. Então, eu penso muito nessa questão esses vídeos educativos, que faz com que as pessoas repensem até Sim. essa forma, essa ação, né? E a gente está falando de uma situação como essa, mas às vezes uma situação. Esses dias eu estava lá em casa mexendo, lavando lá o jato e tal, e aí o fio elétrico lá molhou. Aí eu já chamei meu filho, que tem 13 anos, falei: ó, se eu tivesse tomando um choque aqui, o que que você ia fazer? Aí ele, não sei, eu falei: ó, vai lá no disjuntor, tá vendo ali aquilo ali, baixa tudo, faz isso. Ele, Então, essa educação constante, falei pra ele: não tente nem vir não, que tu fica. Né? Aí fui explicar, expliquei detalhe, e me deu esse estalo, né? A gente falando isso por acaso, isso foi essa semana, Com né? certeza na situação ele iria entrar. Ele iria entrar, Meu pai, vou meu pai puxar. tá gritando ali, tá caindo alguma coisa e tal. Eu falei pra ele, ó, sempre observe o filtro. Então, esses vídeos educativos, essas informações educativas, eu falo, né? Eu acho que não só eu, mas muitos, né? Primeiro socorro tinha que estar na escola, né? Sim. Tinha que estar dentro da O escola, né? básico, né? Tem O que estar lá, é o básico dentro básico. da Como escola. tem tanta coisa que às vezes é questionável dentro da escola, mas primeiros socorros é unanimidade. Quando eu posto os Unanimidade. vídeos, muitos pais e mães colocam lá. Isso deveria ser ensinado na escola. Tem gente no pré-natal que não aprende a desengasgar o filho. Aí, essa guerra aí também é outra É, também, viu? é complicado, né? A pessoa fala assim, não, mas eu não aprendi isso, eu não sabia que isso acontecia. E pode acontecer com o próprio leite materno. E se uma mãe não estiver preparada, de duas uma, ou o filho, infelizmente, vai vir a óbito, ou ele vai ter ali muitas sequelas. Muitas sequelas. Sequelas. E ali para uma mãe psicologicamente viver com isso é difícil. Ó, eu trabalhava no posto da BR, que foi desativado, né? Abriu um quartel, saía gente de bairro distante, com a criança engasgada, já roxa, chegava lá na porta, você fazia o procedimento simples, desengasgava.
Mas esse período que ela ficou Sem oxigênio. sem oxigênio e tudo, você vê que tá cianótico, aí depois volta, mas só que aquilo ali vai ter uma Sim, sequela, tem, né? sim. Vai ter uma sequela. Infelizmente, eu falo muito isso na enfermagem, né? O pré-natal. O pré-natal deveria ensinar isso. O pré-natal deveria ter lá uma bonequinha, colocar para ensinar a fazer e tudo e tal. E deixar de ser mecanizado, né? Mas tem muitos profissionais que já estão Sim. fazendo. Há muitos profissionais que já despertaram para isso, que já e estão fazendo. Mas acho que deveria fazer parte da grade. Lá, Da assim, ó, grade. Tem que pré-natal, estar. vai ter um momento que você vai ter que ensinar Abi, o desengasgo. Chama o pai também, chama a mãe, sim. chama quem for e fazer a questão do desengasgo, né? 2 pontos, né? O primeiro é esse sobre você tem informação e às vezes as pessoas na sua casa não têm. Então eu falo, não é, eu falo isso nas palestras quando eu estou dando. Quando vocês estão aqui ouvindo essa palestra, vocês têm a obrigação agora de, no mínimo, repassar isso para quem está dentro da sua casa. Porque se você precisar, quem é que vai fazer em você? Só você Verdade. sabe o conhecimento. Então a gente tem a obrigação de, no mínimo, não, não é que eu sou instrutor, mas repassar esse conhecimento para quem está dentro da sua casa. De, no mínimo, ligar. Saber ligar para emergência. Eu estava indo para o Goiás fazer um curso lá com o Doc Caveira, Sim, TC3, sim. e no meio desse trajeto eu presenciei um acidente na minha frente, que eu achei até que eu tava até sonhando, que eu tava com sono, eu disse, não, não é possível, na minha frente. Aí eu parei, olhei assim no retrovisor, é real. Aí eu desci correndo, estacionei o carro, voltei, e quando eu cheguei lá, você vê o pessoal ali na cena, ninguém sem saber o que fazer. O pessoal vai parando de Não, não moto e fica sabe. lá. E Não aí um cara sabe. já ia tirando o capacete da mulher lá. E eu cheguei e gritei, né? Não tira o capacete dela. Não tira, deixa aí. Deixa aí, se o capacete tá aí, deixa aí. A outra já tinha voado o capacete e ela teve várias pancadas na cabeça. Tava com suspeito ali de TCE ali moderado. Tava com Glasgow ali de 13. E aí eu fiquei ali com ela. E quando eu pedi pro pessoal ligar pra emergência, a pergunta foi assim: qual o número? Qual o número, Qual o né? número? E aí eu falei, 193, liga. E aí o outro veio aí disse, eu posso ajudar? Eu disse, liga pro SAMU, 192. E aí ele não conseguiu ligar pro bombeiro. Lá tava muito ruim de sinal. O É. outro não conseguiu ligar pro SAMU. Aí chegou outra pessoa que disse, cara, não adianta ligar aqui não. Vocês têm que ligar pra concessionária. A concessionária que atende aqui. O SAMU não vem aqui. Aí eu, não, não é possível. Aí quando pensa que não, o pessoal chegou prontamente Aham. da concessionária para fazer o atendimento. Mas essa questão aí, essa emergência ainda durou ali uns 15 a 25 minutos da pessoa ali. Ela já estava ali perdendo sangue, já estava perdendo sangue pelo nariz, pelo ouvido. Tava com a filha do lado. Então ela voltava, ia, mas se eu não estivesse lá, o pessoal com certeza tinha tirado ela da pista. Porque quando eu cheguei, eu pedi para os motoqueiros que ia ficar distante para sinalizar o trânsito. Porque o pessoal, você sabe, né? Não diminui velocidade, não É, passa, parece que não tá acontecendo nada. e BR você tem um perigo, né? Só entrando na questão da segurança da cena, Sim, o perigo de BR, eu aprendi isso esses dias, sabe? Pra você como é que é interessante, né? A gente fazendo um curso de veicular lá e o rapaz da BR explicou que o medo deles é o final de fila, que eles chamam. Os carros vão parando, vão parando, vão parando. Eles vão parando. Só que chega uma hora que o carro ele para numa subida, numa curva, o trânsito vai parando e é esse final de fila que é perigoso para outro carro vir e acontecer um acidente, né? Então, às vezes a gente está preocupado só com esse primeiro momento, mas tem um segundo momento lá atrás também que é perigoso, sim. né? A questão das vítimas espalhadas ali na cena, o que que eu faço o quê? As pessoas elas ainda estão, muitos estão naquela assim, não mexe de jeito nenhum. Outros já querem Já mexer querem demais, mexer. né? Não, aqui não pega nada, vambora levar, vambora levar. Isso. Então tem muito isso, né? Então a BR hoje em dia ela é um negócio bem tenso, né? O problema hoje das vítimas, das pessoas, perdão, né? O problema das pessoas hoje são os curiosos, é arrancar o celular. Elas estão mais preocupadas em ter uma boa imagem, né? E fazer uma imagem do acidente do que realmente se preocupar em, de repente, se capacitar ou ter conhecimento para poder iniciar alguma coisa, né? Então, infelizmente, isso é clássico, né? Clássico. É clássico hoje da população. E aí, voltando, eu acho que se essa criança hoje, né, do ensino médio ou do ensino, né, do ensino médio mesmo, tiver
uma aula de primeiros socorros como conteúdo programático dele mesmo, ele vai ter uma segurança muito maior. A gente vai passar menos por isso, Sim, né? Isso eu não tenho serão dúvida. os futuros profissionais, que a gente, daqui a 100 anos, a gente não tá mais aqui, É, né? porque Então, é interessante o tanto que a gente, né, eu falo muito, o brasileiro, ele gosta de ajudar, né? E se ele gosta de ajudar, por que não, né, ensiná-lo a melhor forma de ajudar? Não estou dizendo que ele tem que atuar, sim, mas se ele conseguir fazer todo o cenário acontecer, pô, isso vai ser realizar um primeiro sensacional. socorro, porque a É, gente sabe estatisticamente falando que é esse primeiro socorro que na maioria das vezes salva a vida da pessoa. Porque se ninguém sabe o que fazer, vamos lá, uma pessoa ali em uma parada, numa PCR, bombeiro ou SAMU vai demorar lá, vamos já chegar rápido demais, chegar em 15 minutos, 20 minutos, pronto ali, 20 minutos para uma pessoa que tá em parada, a chance é ah, não, muito, isso é aí, quase zero de reverter dessa pessoa. Existe chance, existe, eu já, mas é muito baixa, né? A já tive literatura, muitas experiências de pessoas chegar lá, ter um respondedor iniciando e depois você ter o cara que não responde. Cara, é impressionante. Quase que 100% das pessoas, quando a gente chega lá, tem um respondedor, a gente leva ela, o aí, hospital consegue, né? A gente começa os procedimentos, nós somos suporte básico, né? E chega no hospital, né? Consegue consegue reverter, reverter, né? Se tem sequelas, eu não sei, mas que reverte, reverte. reverte. E quando a gente chega, não tem, dificilmente a gente consegue ter sucesso, né? Então, isso é de fato, né? Sim, Isso é de fato mesmo. Tem muitos colegas que batem muito nessa tecla, né, da RCP, da RCP, mas no Brasil ainda muito triste. precisa ainda realmente ter né, algo nesse sentido, É. né, que possa ser feito nesse sentido, O né? que eu acredito é a questão, é igual a questão do extintor. É obrigado. Se é obrigado, todo mundo corre e vai lá porque vai gerar multa. Aí todo mundo corre para comprar. É obrigado a saber primeiros socorros? Não. Então a gente vem de uma cultura brasileira que eu só faço se eu for obrigado. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falando, mas é obrigado ter isso? Mas é obrigado ter? Não, não é obrigado não. Então eu não vou ter. Pra que eu vou ter? Por que eu vou Não gastar dinheiro com sei se isso? você lembra da época do kit de primeiros socorros nos Sim, carros, né? lembro. Ali, inicialmente, parecia ser uma proposta legal, né? E eu, particularmente, acho que seria legal, né? Eu, na época, já bombeiro, então eu achava que era interessante. Mas não adianta você dar uma ferramenta pro cara e ele não saber Não usar, saber usar. né? Ah, mas quando você vai tirar a carteira tem aula de primeiros socorros, mas é uma aula que você sabe que ela é muito passada por cima, né? Sim. Poderia ser algo mais, né, aprofundado, E quando tem né? aula, né? E quando tem. É, E não quando queria tem. entrar nessa questão Ah, aí eu não, vou que entrar. E quando tem a aula, né? Quando só vai lá e finge que vai, finge que fiz e tá tudo certo. porque realmente não adianta você ter a ferramenta e não saber usar, Sim. É igual o né? extintor. Quantos vídeos você Extintor, já viu da pessoa pegar o ixi. extintor e jogar achando que ele vai explodir e apagar o Extintor, incêndio? extintor é um negócio que as estatísticas comprovam, né, que a questão das edificações que tem o sistema preventivo, elas reduzem, né, drasticamente aí a questão de um incêndio, de Sim. fato, né, de ter uma perda de controle aí. E quando você abre uma brigada voluntária, muitos não querem ir, né? Ah, eu não quero não, não, isso aí não, mais uma ocupação para mim, Só vai quando é né? obrigado. Quando é Aí quando é empreendedor. obrigado, aí Aí vai. vai. Aí chega lá, uns acham bacana, É. outros falam assim, pô, legal. Então é isso, não adianta você ter a ferramenta e não saber Não usar, sabe usar. né? Eu não costumo dizer que eu sou paranoico, né? Mas eu sou um cara preventivo. Se eu for entrar dentro de um avião, eu vejo onde é a saída. Se eu entrar num ônibus, eu vejo. Se eu entrar no cinema, eu já vejo onde é a saída, onde tem a válvula de escape, né? E não é ser paranoico, é ser preventivo, né? Sim. É Porque ser pode preventivo. acontecer alguma coisa. Já fui em shows, né? De você olhar e falar assim, peraí, cara, que eu não tô vendo a saída aqui, esse negócio não tá dando pra ficar aqui não. E Sim. você ficar tenso e falar, não, isso aqui não é pra mim não, tô indo embora, né? Você vê que Existe. não tem uma saída, não tem algo nesse sentido. Ah, é ser paranoico? Não, é ser preventivo, Preventivo. né? Isso. E infelizmente a gente precisa realmente que no Brasil tenha essa questão do primeiro socorro, essa questão da prevenção, mas para isso tem que alguém fazer, né? Tem É. que alguém tomar a frente e falar assim, ó, vamos E lutar e criar um colocar isso projeto de lei. A em Lei pauta. Lucas mesmo, ela foi muito boa, ela é muito boa, Sim. né? Mas
Eu fui questionado esses dias e falaram assim pra mim, quem que vai cobrar a Lei Lucas? Eu ia falar isso, falta a Quem que fiscalização. tá cobrando a Lei Lucas, né? Exatamente. Aí você, pô, quem, né? Porque assim, É, tem que ter também uma parte da regulamentação. Tem a lei, mas ela só foi regulamentada lá em São Paulo. Então, muitos lugares usam a base de São Paulo, que lá em São Paulo fala que no mínimo 30% do efetivo tem que ser capacitado. Só que a lei ela não traz isso. Aí pega muito essa regulamentação de São Paulo. E aí a lei traz que todo estado, né, o do seu distrito tem que regulamentar, porque cada um tem a sua necessidade. Mas não fazem. Não fazem. dá, cara, a gente, sei lá, eu fico pensando, nós temos uma lei, né? Por mais que ela seja fraca, mas pode dar uma melhorada Sim, nela, ou pode criar mecanismos, né? Para que isso depois melhore, na ponta melhore. A Lei Lucas, ela é sensacional, sim, né? A gente percebe em algumas escolas que a gente já sabe que é capacitada, e quando a gente chega para atender a ocorrência na escola, você já percebe até a- o posicionamento das pessoas, né? O posicionamento ali dos professores, ou sim. aonde a criança está, ou até mesmo o próprio professor está, aquele posicionamento, você já vê que é outra coisa. Quando ligam, a forma de ligar, a forma de passar a informação. Então, é essencial, né? E eu espero, né, que essa lei ela dê uma melhorada ou algo nesse sentido, mas ela é sensacional, Sim. né? Só que tem alguns colegas que misturam as coisas, né? Estão misturando a lei, confundindo as coisas. Aí você vai para um curso de Lei Lucas, o cara tá mostrando prancha, tá? Pranchamento, e não sei. Pô, a escola Não. vai ter a prancha, vai ter isso aqui. Pô, vamos ensinar o que realmente, de fato, precisa ali no ambiente escolar, porque eu Sim, preciso aqui, né? exatamente. Então, essa é uma das preocupações que eu tenho muito, assim, eu fico olhando, né? E hoje em dia você não pode falar nada, né? Você vai falar com o cara, Não, falar hoje, ô irmão, não usa isso não, cara, foca mais ali no engasgo, parada não. O cardíaca. cara nunca mais Pô, o olha na sua cara cara. fica puto contigo, fala, pô, meu irmão, o que esse cara tá falando comigo É, aqui, caramba? muita gente não Tá se sabe ouvir. achando, porra, e eu preocupado não é com a empresa ou queimar o cara, tô preocupado é com quem vai ser atendido, Exatamente. preocupado com o público, né? Pô, Preocupado com o que vai ter. a gente começou um projeto, fez de modo voluntário lá em Santo Antônio e tava em todas as escolas públicas fazer essa questão do treinamento da Lei Lucas, que era uma palestra. Porque pela lei, uma empresa privada não pode capacitar, certificar uma escola privada. Quem tem que fazer isso é o poder público. A lei ela fala que no caso seria o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Só que não tem efetivo suficiente. Eu não posso tirar lá da sua guarnição sua equipe para ir para uma escola e quem vai atender o pessoal. Então é difícil. Então a gente estava indo fazer essas palestras e a gente recebia um feedback muito positivo. Porque como eu falei para eles, são questões básicas aqui. Vocês não vão aprender aqui a parar no meio do trânsito, atender a pessoa, fazer tudo. Não, vocês vão atender situações básicas aqui de primeiros socorros para dar condições para essa pessoa até o socorro chegar. Ou em alguns casos, levar essa pessoa, saber avaliar para levar essa pessoa também. Que tinha lugares que tinha uma UPA, um posto de saúde, Aham. próximo, tipo a 5 minutos. Então, dependendo do caso, dá para levar essa pessoa muito mais rápido. Eu acho mais louco, assim, eu inclusive dei aula para duas escolas em Santo Antônio particular, lá, uma escola grande lá, são duas escolas grandes lá. Foi muito bacana, assim, mas os maiores questionamentos, principalmente da escola pública e particular, né? Eu falo isso que a minha esposa é professora, né, de ensino fundamental, e é assim, eu posso levar ele para a escola sem o pai? Eu posso, não sei, porque aí entra naquela coisa interna da escola, né? Cara, isso é um negócio horrível, assim. Não, mas eu não posso levar, porque eu tenho que esperar o pai chegar. Tá, mas e a vida? Né? Tá, quem vai levar? Não, eu vou levar no meu carro, a escola pública fala assim, né? Ah, eu vou levar no meu carro particular. Falei, cara, mas Ele vai morrer, tá? Ele falou, não, ele vai morrer, você você escolhe. tem, às vezes, uma condição que a ambulância não pode estar disponível, ela vai demorar um prazo, ó, Sim, vai levar 30 minutos, 40, pô, você prefere esperar e arriscar ou pegar, levar, sim, né? Até mesmo você vai chegar com essa criança no hospital, uniformizada, explicando que é na criança do hospital, as pessoas vão se sensibilizar ali, né? E o que eu vejo
na lei também, falta isso. Né? Ela falta dizer para a escola o seguinte: a responsabilidade X, Y poderá ser levada à criança ou não. E Sim. eles ficam nesse medo, assim. A escola fala assim: mas eu posso pegar esse aluno e levar? Ah, eu posso mexer nele? Não, ó, não, você pode pegar, atender, se ele desmaiou, tal, pode pegar, pode levar. Não, mas eu posso levar no meu carro e se ele morrer no caminho, né? Cara, eu não Sim. aguento essas coisas. Muitas, O cara muitas fala assim: ah, pessoas. mas se ele morrer no caminho, né? Então a gente enxerga muito que falta também da escola um pouco de entendimento, né? E às vezes o próprio palestrante saber, né? Ter o O domínio do assunto domínio para desse explicar. assunto, explicar, olha, Sim. a prioridade aqui é a vida, assim, igual você falou. Pô, tem um posto de saúde ou tem uma UPA que está a menos de 5 minutos, por que não, né? Não, Sim. não é melhor você apressar essa questão, Não teve. né? Adiantar. Eles têm muita dúvida, por exemplo, com kit de primeiros socorros, né? Nas escolas. Qual kit de primeiros socorros eu uso? Né? O que que eu posso ter, né? Aí eu falo, você já tira a dipirona, tira isso, eu fico É. brincando e falo, tira essas coisinhas que é só pra vocês, viu? Kit de primeiros socorros é isso, 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 isso. Ah, não, beleza. Falei, e ele tem que estar disponível, ele não pode estar com a coordenadora no armário dela, ele tem que estar igual um extintor, botar uma caixinha, botar isso, deixa um lacre, faz isso. Aí, isso já é ideia minha, né? Eu fico Sim, pensando, sim. algo meu. Eu explico dessa forma. E eu já vi escolas que depois eu retornei E tá lá. e tá lá o Sim. kit com tudo, com a sua gás, com a sua atadura, com suas, né, os básicos que você precisa ali. Né? Teve uma escola que inclusive comprou torniquete, achei muito Muito, bacana. muito. E, e a gente tenta alimentar nessa ideia, né? De que não basta só treinar e não dar a ferramenta, ou ter a ferramenta e não E treinar. não treinar. E você falou uma coisa muito bacana que é isso. Não tem a ferramenta, não sabe? Igual às vezes chega nas escolas, tem um monte de coisa lá, mas as pessoas não sabem utilizar. Tava lá, muita coisa até saiu da validade. Às vezes tem remédio, tem coisa lá que eu falo, não usa isso não, tira isso daí. Que não dá pra utilizar isso em ninguém. Você não é médico pra dar medicação. Ah, eu posso dar uma medicação? Posso fazer isso com a criança? Ela tá com É, dor de cabeça? Eu disse, não. Quem pode fazer isso é o médico, ou se a mãe já trouxe ali pra criança e ela sabe o horário de tomar o remédio dela. Você não. medicação. Você vê, por exemplo, um aparelho de pressão, né? Que vai Sim, servir para os adultos, principalmente. Um termômetro. Agora não, agora o termômetro tá em todo tá em lugar, né? todo Depois, canto. né? Mas eu já mexia com essas aulas antes, né? E a gente falava muito isso, né? Um termômetro. Ah, eu posso medicar a criança que está com febre. Aí você pode. Ah, não sei. Pô, não Não pode. pode. Não pode, você não conhece essa criança, você não sabe. Ah, mas eu liguei pra mãe e disse que eu posso dar. A mãe é médica, Mãe médica. né? Então entra muito esse questionamento, né? Porque a escola ela tem a dificuldade de, por exemplo, né? Isso daria até outro tema, né? A gente tá falando Dá, já de dá. Lei Lucas, Não, a né? gente tá indo. A escola ela poderia ter, né? A questão de pegar ali o aluno, por exemplo, e ele vai tomar a medicação. Ah, tem receita, né? Tem escolas que dá, outras não. Tem escolas que têm uma equipe de enfermagem, outras não. Mas você precisa de um médico para poder prescrever Sim. aquilo ali. Não, mas foi prescrito por um médico, ele disse que pode dar. Mas, cara, Nessa situação agora, não né? cabe a você, né? Eu falo muito isso, ó, não cabe a vocês. Se vocês dão, é problema de vocês. Porque aquele período que a criança tá ali, o pai tá trabalhando, tá em algum lugar. Vai ser difícil você ter o contato com esse pai, né? Essa é uma realidade. Você vai ligar para ele, né? Ele fala, pô, tô aqui no serviço, vou demorar para chegar. E essa demora, o que que eu faço nesse intervalo, né? Nessa demora, né? O que que eu posso estar fazendo? Eu posso estar levando para o hospital? Não posso? Esse que é o grande questionamento do próprio professor. Aí eu falo muito, né? Em Goiás nós não temos médico regulador. Aqui no interior, né? Em Goiânia já tem. Mas eu falo, liga no SAMU, pede para conversar com o médico, Sim. né? Ele vai te orientar. Se o médico lá do SAMU te orientar e dizer que você pode esperar ou que você pode ministrar ali, ó, como é que tá isso, aquilo, é ele, né? Ele tem essa competência legal, né? E parar de heroísmo, né? As pessoas, né? Heroísmo. O Eu acho que às problema vezes esse heroísmo ele é um problema, né? o problema é
A gente fala, né? Não existe herói vivo, né? Você vai virar o nome de uma sala, você vai virar o nome de alguma coisa, mas Eu falo isso também. infelizmente vai vir, vai falecer e a sua família que vai chorar, né? Eu ainda Então, falo ainda que até o Homem de Ferro morreu, pô. até o Homem de Ferro, né? Quem não assistiu tomou um spoiler aí. Enfim, né? Um bate-papo muito bom, Eric. Muito bom, né? A gente tem papo aqui pra conversar mais 2, 3 horas, Tem sim, tem tranquilo. sim. Mas a gente tá chegando aqui ao final desse nosso terceiro episódio. Foi uma honra ter você aqui. Acredito Pra mim que também. todos que chegaram até aqui, teve vários assuntos, né? Nós trazemos até vídeo, mostramos na prática. O Eric falou sobre a experiência dele. Conversamos sobre situações e emergências reais e em relação a instrutores, às aulas, ao aluno, de como a preocupação do aluno, qual deve ser. Então, um podcast bem importante e vou deixar você finalizar aí pra gente com algumas palavras, Eric. Bom, eu agradeço, né? Eu vivo, né, a emergência aí já há muitos anos. Eu gosto disso. Eu como professor, eu a minha ideia é realmente, de fato, fazer com que o meu doente lá na ponta seja bem atendido, né, que ele esteja bem, né? Então a minha ideia é ser diferente dos iguais. Não dá para ser fora do que isso. Eu falo muito em capacitar, atualizar e salvar. São os meus lemas. Eu falo muito isso, ó. Ser diferente dos iguais, capacitar, atualizar e salvar. Não tem outro meio termo, principalmente para o profissional da área da saúde, ou o profissional bombeiro militar, ou bombeiro civil, né? Qualquer área, ou técnico de segurança, qualquer área que seja. Né? Se ele tiver esse lema na cabeça dele, eu acredito que ele vai deitar com a consciência de que realmente fez o que ele tinha para fazer. Excelente. Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso podcast. Desejamos você aí uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima manhã. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Valeu, bons Valeu. estudos. Muito obrigado. Valeu.